Doutor Álvaro conversando com a gente sobre tudo que envolve a pandemia de coronavírus aqui no Band News Station. Doutor Álvaro, sabe que por aqui nos Estados Unidos muito se fala ainda daquela variante de Manaus, né, do Amazonas, né? Inclusive alguns estudos mostrando que ela seria até 3 vezes mais transmissível do que se imaginava inicialmente. Há uma preocupação muito grande por aqui com essas novas variantes nos Estados Unidos. E agora tem uma variante de Rondônia. É diferente, doutor Álvaro, dessa que tinha sido descoberta em Manaus? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bem, a gente desde o começo da pandemia falou que os coronavírus têm essa capacidade de mutação. E toda vez que o vírus circula mais, esse processo de seleção natural, da própria pressão do ambiente selecionar um vírus mais esperto, o que acontece? Aquela proteína de espícula, ela vai mudando. E, na verdade, a grande questão de olhar essa proteína é ver a quantidade de mutações, qual é o impacto que isso tem na transmissibilidade, na evolução da doença. Então, o que o mundo está fazendo nesse momento? Fazendo uma vigilância dessas variações genéticas. Então, não é algo que vai deixar de acontecer. A gente provavelmente vai se deparar com variantes diferentes, porque essas mutações nessa proteína, elas podem também se alternar. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é olhar, fazer a vigilância dessas variantes genéticas e entender em que contexto elas podem ser mais transmissíveis, causar quadro de maior gravidade. Então, ainda a gente está engatinhando nesse processo de saber qual é a quantidade dessa cepa em cada local do mundo. Aqui no Brasil, a gente já tem um banco de dados que está avaliando a porcentagem desses casos e entender em que aspectos podem resultar numa transmissibilidade, num descontrole da pandemia, não resposta à vacina dessas variantes. E sabe o que acontece? Às vezes você muda tanto a estrutura ali da proteína, que pode até prejudicar em testes diagnósticos. Então tem lá o PCR, tem os exames que a gente faz, às vezes tem que mudar a metodologia do exame do PCR para identificar essas variações que são muito diferentes do que a gente estava acostumado. Doutor, ontem a gente teve uma boa notícia, né? A divulgação de que um medicamento, um anti-inflamatório, ele pode ser eficaz na redução de mortes de pacientes internados com casos graves, né, da Covid-19. Que boa notícia, queria ouvir o senhor a respeito disso. A gente pode ter esperança, então, nessa redução de mortalidade? Olha, acho que, Carla, entender para quem está escutando como que funciona a questão do tratamento de um paciente com Covid que chega no hospital, às vezes com com deficiência de oxigênio, está lá com falta de ar. Então, o que a gente faz? A gente vai pedir tomografia, vai colher exame de sangue desses pacientes e a gente acredita nos estudos que esses pacientes mais graves, eles fazem uma inflamação muito grave no pulmão. E aí a troca de oxigênio ela fica prejudicada. Então, a primeira medicação que surgiu aí na literatura, nos estudos, que mostrou evidência de diminuição de mortalidade, foi dar um corticoide, que é uma droga anti-inflamatória. Só que pela primeira vez, nos estudos, se combinou o corticoide com outra droga que também age nessa parte inflamatória, que é o inibidor de uma da cascata da inflamação, chamado interleucina 6. É um bloqueador dessa parte que faz a inflamação no pulmão. Então se viu que combinando essas medicações, esses pacientes que chegavam lá no pronto-socorro com uma forma moderada, indo para a forma grave, você diminuía a progressão para a forma grave da doença. Mas a grande questão dessas medicações, Carla e Barão, é que precisa avaliar custo, disponibilidade, evento adverso. Então, os estudos iniciais, a gente viu agora essa publicação, mostrando o benefício da associação, mas é importante para a gente aqui no Brasil entender qual é o custo disso e qual a disponibilidade para a gente. Então, todas essas estratégias que aparecem de tratamentos, elas têm que ser avaliadas nessa esfera também, se a gente consegue reproduzir o uso aqui no nosso país. Agora, doutor, lá atrás, a cloroquina foi dita como uma das possibilidades. Depois, lá na frente, os estudos mostraram que não era bem assim, enfim, que não acabou sendo provado. Pode acontecer o mesmo com esse tratamento ou já há um cenário diferente? Olha, esse detalhe da linha do tempo das drogas é sempre interessante a gente comentar, porque no início surge uma fase inicial, onde que a ação in vitro ela pode ter resultado, e à medida que você vai caminhando, estudando populações grandes, idosos, grupos diferentes, controlando variáveis, você pode ver que a medicação, às vezes promissora, muitas vezes ela deixa de ser uma droga com potencial de ser utilizado. Então, assim, esse foi um estudo grande, obviamente, a gente vai ter que entender melhor a questão de custo,
custo dessas drogas, de em que cenário elas podem ser prescritas em vários locais do mundo. Então não é incomum de uma medicação que pode ser inicialmente promissora, depois de um certo tempo a gente vai encontrar obstáculos, eventos adversos. O grande problema dessa medicação, inibidor dessa interleucina, é que já foi demonstrado em alguns estudos também que ela pode aumentar o risco de infecção por bactéria. Então você vai ter que identificar em qual grupo de pacientes que é o melhor grupo para prescrever essa medicação. Então toda a história da Covid mostrou isso. Muitas medicações inicialmente promissoras, depois de estudos grandes, com a quantidade maior de pacientes, elas viram que realmente o benefício de utilizar, o custo-benefício acabou sendo pequeno e muitas drogas foram abandonadas. Doutor, sempre que a gente aborda a questão da cloroquina, da ivermectina, alguns ouvintes mandam mensagem para cá dizendo: vocês são mentirosos, porque eu conheço o médico que receitou e deu tudo certo e funcionou. A questão na administração desses medicamentos também está relacionada ao risco, né? Como o senhor estava dizendo. Sim, cara. Olha só, cara. O curso da Covid, na maioria das vezes, é uma doença branda, uma doença leve. Então, muitas vezes a pessoa vai ter uma forma branda e ela toma essa medicação e ela acha que o desfecho mais leve foi secundário à medicação. E muitas vezes ela teria um desfecho da doença mais leve, porque a maioria dos casos da Covid não vai para a forma grave. E outro detalhe muito crucial que você comentou, Carla, é evento adverso. Recentemente a gente pegou casos lá no Hospital das Clínicas de pessoas fazendo hepatite grave por causa de ivermectina, por causa de medicação que tomou, às vezes sem nenhuma prescrição médica, porque o vizinho mandou tomar, porque o colega mandou tomar, porque viu em algum local. Então não é para as pessoas se automedicarem, não é para as pessoas irem comprar remédio na farmácia, especialmente porque ela está com sintoma inicial ou porque ela teve contato com alguém. Não há evidência em estudos. E muitas vezes as medicações tomadas de forma sem prescrição, de forma, às vezes a própria opinião da pessoa, vou tomar, pode trazer problema, evento adverso. Então cuidado com isso, é para procurar médico, é para entender em que cenário, qual é a melhor droga, qual é o momento da doença que o paciente está. Não dá para a gente arriscar com medicações realmente que podem trazer problema para o paciente. Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, participando, decifrando um pouco dessa situação terrível que o mundo está passando na pandemia. Doutor Álvaro volta na próxima semana conversando com a gente. Bom carnaval, do jeito que for o carnaval, né, doutor? Aquela recomendação para a galera esperar um pouquinho mais, para comemorar, para pular, para se aglomerar, para beijar, sei lá eu. Esse ano vai ser mais complicado, doutora. Exatamente, mano. Tá vendo esse quadro aqui atrás? Ali, quem tá vendo é um quadro de uma praia. Isso aí, ó, vai demorar um tempinho pra gente. É melhor ficar em casa, é melhor usar máscara, é melhor ter respeito, porque todos, olha só, o Brasil, a gente experimentou incremento de casos sempre depois de feriado, de evento grande. Então não vamos deixar com que daqui nas próximas semanas a gente tenha incremento de casos de Covid. Vamos segurar a onda, é difícil, mas ficar em casa, todo mundo, ter paciência. A gente vai sair dessa, vai vacinar todo mundo esse ano, vai expandir essa cobertura vacinal. Vamos torcer muito para que isso aconteça logo. É isso aí, o bloco do Tamo em Casa. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor, até a próxima.